Bom dia, eu sou Vitor Vidal, economista da XP Investimentos, e esse é o Morning Call dessa sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. O Ibovespa fechou nesta quinta-feira estável, cotado a 96.234 pontos, com alguma correção após a alta maior do que os índices americanos na véspera, na esteira de fortes dados econômicos. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 0,6%, cotado agora a R$ 5,34. A curva de juros futuro ficou praticamente estável depois de 3 dias de queda, com viés ainda de baixa após bons dados de emprego nos Estados Unidos e da produção industrial no Brasil. Além disso, destaque-se o mega leilão de 19 milhões e meio de letras do Tesouro Nacional, que calibrou esse movimento de queda. O DI de janeiro 21 fechou em 2,15%, o DI de janeiro 23 ficou em 3,98% e o DI de 2025 ficou estável em 5,75%. Em dia de feriado nos Estados Unidos pelo 4 de julho e de menor liquidez nos mercados, as atenções se voltam para a escalada das tensões entre Pequim e Washington. A China disse nesta quinta-feira que adotará medidas contra os Estados Unidos e também contra o Reino Unido e a Austrália se os países continuassem a adotar medidas contra a nova lei de segurança para Hong Kong, como as sanções recém-aprovadas pelo Congresso americano e a promessa do primeiro-ministro Boris Johnson de oferecer passaportes a residentes de Hong Kong. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse em pronunciamento que pressão externas não terá efeito sobre as políticas adotadas pelo governo chinês. No Brasil, as discussões se concentram sobre a formulação dos programas de transferência de renda que serão implementados ao final do auxílio emergencial pago durante a pandemia. Em debate estão os valores e o formato do Renda Brasil e a implementação de medidas trabalhistas como a flexibilização de regras e de tributação facilitem a contratação de beneficiários desse novo programa. O governo também prepara uma ofensiva em respostas às críticas recebidas de fundos estrangeiros em decorrência da questão ambiental. Depois do alerta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende ampliar a interlocução na área e o governo prepara uma carta com dados em resposta. Na economia, o ministro Paulo Guedes tem estudado a possibilidade de criar a nova carteira verde-amarela digital, que estimule os trabalhadores informais a retornarem para a formalidade no pós-pandemia. Reforçando a mensagem de que abril foi o pior mês para a atividade econômica no país, a produção industrial brasileira apresentou expansão de 7% na comparação mensal de maio, o que é equivalente a uma retração de quase 22% comparado ao mesmo mês de 2019. Nos Estados Unidos, os dados do Payroll, o relatório oficial de mercado de trabalho americano, registrou a criação de quase 5 milhões de empregos em junho, acima do consenso, e de queda da taxa de desemprego para 11,1%. O resultado foi bem recebido pelos mercados, assim como a melhora dos PMIs na zona do euro. Na agenda de indicadores e eventos do dia, os destaques serão o evento virtual da ABDIB, com o ministro Paulo Guedes e a participação do diretor de política econômica do BC, Fábio Konciuk, em painéis virtuais. Essas foram as notícias de hoje e voltamos na próxima segunda-feira. Bons investimentos e bom dia!